Você sabe que tem uma grande força interior? Sabe que essa força é só sua e que ela é plenamente competente para que você enfrente as circunstâncias da vida? A gente chama as circunstâncias da vida de vicissitudes, ou seja, a sequência de fatos que vão ocorrendo, bons, ruins, agradáveis, desagradáveis, simples, complicados. É assim para todos nós. E por quê? Porque nós estamos encarnados e a vida de encarnado tem uma série de necessidades, basicamente para cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde, para colaborarmos com outras pessoas, com a família, com um grupo espírita, enfim, no seu trabalho, né? E essas coisas todas que compõem as circunstâncias comuns da vida de todos nós. São comuns a todos, mas são diferentes para cada pessoa. E é muito interessante que todos temos essa grande força interior, mas que geralmente ou não sabemos que ela existe, ou não confiamos que ela existe, ou achamos que o outro tem e a gente não tem, ou não estamos dando muita atenção a isso e ficamos numa certa dependência, numa certa fraqueza diante das dificuldades, num, numa certa expectativa de que outro traga a solução para mim, seja pessoa ou espírito. E é interessante que, claro, cada um faz da sua vida aquilo que acha que é o melhor. Mas, no entanto, e- quando se estuda o Espiritismo, e esse é um grupo espírita, e é um grupo espírita que tem uma tradição de estudar o Espiritismo em Kardec, então a gente vai observar que, de alguma forma, a gente descuida dessa força interior. O mundo, as pessoas, os que pensam de forma diferente, estão sempre nos puxando para a maneira deles serem. Nós estamos no mundo, é claro, e nós convivemos com as pessoas, é claro, e respeitamos isso, e é preciso respeitar, mas não significa que não possamos pôr um pouquinho de atenção dentro de nós mesmos para descobrirmos: espera um pouquinho, eu tenho uma força interior? Eu tenho competência para enfrentar as dificuldades da vida sem precisar ficar apelando, chamando, implorando para os espíritos, para Deus, para Jesus, para todos os, né? Aqueles que a gente acha que são bons espíritos, ou então correndo atrás de pessoas, ou então correndo atrás só de médicos e terapeutas. Não que não se deva fazer isso. Claro que a gente vai orar, claro que a gente vai pedir, claro que a gente vai pedir opinião, claro que a gente, se precisa, vai ao médico, vai a um terapeuta. Mas nós temos uma força interior. Esta força interior, ela reside na maneira como a gente pensa sobre as coisas. Olha que interessante. Se eu penso que eu sou uma pessoa que pode resolver da melhor forma que der as dificuldades que eu vivo, eu resolvo da melhor forma que der. Se eu penso que eu posso resolver da melhor forma que der as coisas da minha vida, mas algumas eu não consigo resolver, e paciência, mais adiante eu vou conseguir, é isso que vai acontecer. Porém, quando eu penso que, nossa, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí começa a pedir, apelar e orar e, digamos assim, apelar significa
Significa que a gente larga de lado os princípios do espiritismo, a gente larga de lado os valores que a gente já conhece, já gosta deles e já até adotou, para ficar correndo atrás daquilo que os outros indicam, de, entre aspas, milagres, né. Então, é isso que vai acontecer. A minha força interior fica escondidinha lá dentro e eu vou ficar nessa coisa da apelação, eh, regredindo nos meus conceitos, regredindo, na minha postura, nas minhas ideias, em busca do milagre. Se eu penso que eu sou uma pessoa que tem qualidades, mas também tenho deficiências, porque eu estou em processo evolutivo, eu lido bem comigo. Mas se eu penso que eu deveria ser sempre perfeita, caso contrário, Deus não gosta de mim, eu vivo muito infeliz. Então, a grande força que está dentro de cada um é a sua maneira de pensar. E a maneira de pensar, ela nasceu do nosso arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher. Então, se eu penso assim, bom, diante das dificuldades, sejam físicas, emocionais, espirituais, espera aí, eu tenho alguns recursos, eu vou buscar esses recursos dentro de mim, eu vou me pôr firme dentro de mim, eu vou procurar os conhecimentos que eu já tenho e pô-los em prática, porque eu não estou pondo, mas agora eu vou pôr porque eu estou precisando. Sim, eu vou fazer as minhas preces, eu vou pedir ajuda, eu vou talvez conversar com um amigo, mas o primeiro passo é meu. Por quê? Porque nós somos espíritos individuais, individualizados, e a responsabilidade pela nossa vida é nossa. Os outros podem colaborar e a gente pode colaborar com os outros. Os outros podem até nos sugerir alguma coisa e a gente também pode sugerir aos outros. Mas a única pessoa que pode encontrar dentro de si a força suficiente para ficar em paz, na calma, na tranquilidade, na confiança e na ação positiva, sou eu. Então, eu, você, cada pessoa, cada um de nós, cada ser humano, que já seja um adulto, é exclusivamente o responsável por si próprio. Mas, se a gente gostar disso, aceitar isso, o mundo fica bonito, apesar das doenças, das dificuldades, dos embaraços, das tristezas, das injustiças, dos descaminhos. Mas eu posso olhar uma árvore, eu posso olhar uma criança, eu posso olhar o céu, eu posso olhar para aquilo que eu tenho um alimento para comer no prato, eu posso olhar que eu tenho uma roupa para vestir e eu vou me sentir bem. E essa força eu tiro de dentro de mim. Mas se as situações difíceis, coletivas ou pessoais, eu as entender como desgraças, então elas se tornam desgraças. A postura interior depende do arbítrio, da minha capacidade de escolha, e eu escolho de que maneira eu penso sobre as coisas. Eu posso pensar que determinada pessoa tem um comportamento que eu não gosto e eu não vou me incomodar com essa pessoa, não vou ficar pensando, elaborando pensamentos vingativos e coisas, não. Eu me afasto, ou eu não penso no assunto, ou eu aproveito a experiência para não ser igual. Mas isso depende de que maneira eu penso.
para fazer isto, para ter essa atitude interna ou postura, é preciso que a gente reconheça que tem uma força. E essa força está na maneira como a gente pensa. Quando eu penso que, eu sou vítima das circunstâncias, nada dá certo para mim, é assim que vai acontecer. Quando eu penso que eu não preciso de me preocupar com as influências espirituais, porque eu sou uma pessoa que se comporta bem e, portanto, maus espíritos não vão me influenciar. É assim que eu penso? Então, pensando assim, eu vou ficar uma pessoa descuidada, eu vou ficar desatenta, porque eu estou convicta de que sim, outros são mal influenciados, eu não. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa como todas as outras, que eu posso receber boas ou más influências, e que eu preciso ficar atenta aos pensamentos que vêm à minha cabeça, ficar atenta ao que eu ando fazendo, ficar atenta se eu estou apelando para alguma coisa, ficar atenta se eu estou realmente buscando os melhores recursos, mas atenta a influências negativas, essa atenção faz com que eu perceba, faz com que haja intuições que me ajudam para que eu não caia nas armadilhas. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo cheio de armadilhas para todos. Não há um dia que alguém não seja posto diante de uma armadilha. Por quê? Porque é o tempo, porque é o momento. E se diante de uma armadilha a gente cai, é porque estamos desatentos. O conhecimento do Espiritismo está forte dentro de cada um que o estudou, mas está deixado de lado ou está sendo usado. Estamos buscando as nossas forças interiores dentro de uma modéstia ou estamos achando que a gente sabe tudo e a gente pode resolver tudo com o pé nas costas, né? Será que a gente está se sentindo vítima? Ou que a gente sabe que as dificuldades que nos ocorrem foram criadas por nós mesmos? Então, dificuldades pessoais são criadas pela pessoa. Dificuldades coletivas são criadas por aquele conjunto de pessoas que tem a ver com a situação. Então, a força interna que nós temos existe também para a gente perceber que é possível sair da dificuldade, é possível buscar uma tranquilidade interior, é possível buscar numa prece, numa reflexão, num momento de estudo, para que se possa encontrar uma solução diferente. Mas para isso a gente precisa usar a nossa força interior. Quando ela fica de lado, quando ela não está sendo valorizada, quando não se acredita que ela exista, a gente esquece o estudo, a gente esquece as coisas, a gente já não repara mais o que está sentindo durante o dia, a gente não repara mais se as nossas preces estão sendo verdadeiras. Bom, você tem a força. Cada um de nós tem a força. Que tal a gente pensar nessa força e pô-la para funcionar, puxar de dentro de si? Deve estar lá debaixo da sola do sapato, às vezes. Vamos puxá-la para cima, vamos nos preencher com essa força, vamos ficar com a coluna ereta, vamos ficar com a cabeça erguida e vamos lá. Não tem importância se eu errei.
eu posso melhorar isso. Não tem importância se eu descuidei, eu posso ficar atenta a partir de agora. É um convite. O Espiritismo está sempre nos fazendo esse convite. E como eu também recebi esse convite hoje, resolvi transmitir a todos vocês, meus queridos amigos. Um grande abraço.